Olá, pessoal, bem-vindos a esta aula. Geralmente, quando a gente pensa em hotelaria, logo vem à cabeça conforto, férias, sombra e água fresca, né? Mas, nos bastidores de cada porta que se abre, existe um ecossistema gigantesco funcionando quase como um organismo vivo. Hoje, vamos dissecar a anatomia de um hotel, focando na sua estrutura física e humana, e depois dar uma olhada no sistema nervoso digital que mantém as engrenagens girando hoje em dia. Para começar, pense aqui comigo. O que liga um chefe hiper focado em criar aquele molho perfeito, um executivo mergulhado em planilhas financeiras e um código invisível rodando na internet? Parecem mundos completamente isolados, certo? Só que, numa operação hoteleira de sucesso, esses elementos não só se cruzam, como dependem vitalmente uns dos outros para formar uma única máquina unificada. A nossa jornada de hoje está estruturada assim. Primeiro, vamos entender o cérebro da operação, o gerente geral. Em seguida, passamos pela evolução dessa estrutura, as especializações e os bastidores das cozinhas. E na reta final, fazemos a virada tecnológica para falar da revolução de e-commerce e do motor de reservas. Então, parte 1. O cérebro. O gerente geral. A liderança central que impulsiona tudo isso. O gerente geral, ou GM, para quem gosta da sigla em inglês, é literalmente a âncora do negócio. Não importa o tamanho ou a complexidade do departamento, tudo acaba na mesa dessa figura. É a pessoa que bate o martelo sobre as políticas e as operações. Sem essa mente central ditando o ritmo, até o hotel mais luxuoso do mundo viraria o caos rapidinho. E olha, é um verdadeiro malabarismo diário. Esse profissional tem que olhar para cima, prestando contas aos investidores, olhar para dentro, liderando as equipes, olhar para fora, negociando com fornecedores e ainda manter os olhos cravados na linha de frente para garantir que as expectativas dos hóspedes sejam superadas. É essa visão de 360 graus que otimiza todos os resultados. Parte 2. A evolução da estrutura. Como as coisas escalam de operações pequenas para complexidades massivas. Nos hotéis menores, a regra de ouro é a simplicidade. A linha de comando é bem curta. Muitas vezes, quem é dono do estabelecimento também atua como gerente geral. Todo mundo trabalha bem junto ali no dia a dia, a manutenção, a governança, a recepção e o financeiro. É um ambiente mais ágil, onde a galera se ajuda o tempo todo. Mas a parada muda de figura completamente quando a gente compara isso com um hotel de grande porte. Numa pousada familiar, a equipe é multitarefa. Agora imagina um prédio com mais de 300 quartos. A hiperespecialização deixa de ser luxo e passa a ser sobrevivência pura. Cada setor precisa ser perfeitamente desenhado para uma única função específica para manter a máquina inteira funcionando. Dando esse salto de tamanho, a estrutura deixa de ser uma linha reta simples e vira uma árvore organizacional enorme e complexa. Começam a surgir gerências dedicadas exclusivamente a recursos humanos, a marketing, a uma segurança especializada, além de uma chefia gigantesca só para dar conta da parte de alimentos e bebidas. Parte 3. Departamentos e especializações. Conhecendo os órgãos especializados do hotel. Quer um exemplo incrível do que é essa hiperespecialização? O controller. Imagina ter que classificar milhares de transações comerciais todo santo dia. O controller é o guardião cravado das finanças. É quem levanta, registra e garante que os números façam sentido para que toda a operação alcance a sua rentabilidade. Sem essa pessoa, o dinheiro simplesmente se perde pelo ralo. E numa pegada totalmente focada no calor humano, nós temos o concierge. Esse profissional é fantástico. É quem realiza o impossível. Quer uma reserva naquele restaurante que está esgotado há meses? Precisando de privacidade absoluta? É o concierge que usa uma rede absurda de contatos na cidade para transformar a estadia num momento inesquecível. Claro, não podemos esquecer da base que faz o sangue bombear nos corredores. A governança. É o time que garante aquela higiene impecável que todo mundo ama nos quartos e nas áreas comuns. E junto, os mensageiros, cuidando da logística física de bagagens e dos traslados. Eles são a garantia de que a primeira e a última impressão física vão ser maravilhosas. Parte 4. Bastidores, alimentos e bebidas. O que rola na zona de produção culinária. Se a gente entrar na cozinha de um grande hotel, o que se vê é uma precisão militar. E isso não é força de expressão, tá? Uma curiosidade rápida. Esse modelo foi criado pelo lendário chefe Georges Auguste Escoffier, inspirando-se diretamente na hierarquia militar da França. Sob o comando rigoroso da chefia, o ambiente é fatiado em estações bem definidas para aguentar a demanda de centenas de pratos saindo ao mesmo tempo.
É o que a gente chama de sistema de brigada. Olha o nível da divisão. A pessoa que é o salsier só faz molhos e nada mais. Trabalhando lado a lado com o poissonnier, que é focado só em peixes. Tem a estação de assados, a dos vegetais, a confeitaria e os pratos frios. É essa segmentação levada ao extremo que garante um padrão de qualidade imbatível, correndo contra o relógio todos os dias. Parte 5. A revolução do e-commerce. O sistema nervoso conectando toda essa mega estrutura ao mundo. A gente viu toda a estrutura de pessoas, mas a pergunta é, como injetar hóspedes lá dentro? Não faz tanto tempo assim, tudo dependia de ligações telefônicas. Depois passamos para os e-mails, até explodiu o fenômeno das OTAs, as famosas agências de viagens online. Hoje o jogo virou para os motores de reserva instalados no próprio e-commerce dos hotéis. A tecnologia mudou tudo e encurtou a distância entre quem quer viajar e a porta da recepção. Para entender de onde vem essa corrida tecnológica toda, é só pensar nos nossos bolsos. 72% dos viajantes globais acham extremamente útil resolver tudo pelo celular. Com a massificação dos smartphones, a hotelaria foi obrigada a criar interfaces rápidas, muito seguras e que permitam fechar uma reserva ali mesmo, em poucos toques, sem fricção. Parte 6. O motor de reservas. A grande batalha por lucros diretos. É inegável que as agências de viagem online deram uma visibilidade gigante para os hotéis. Mas essa vitrine tem um preço altíssimo em forma de comissão. Depender muito de terceiros sangra a saúde financeira do hotel. O motor de reservas entra aí como uma grande arma de estratégia. É um software no próprio site do hotel, focado em vendas diretas. A sacada principal, zero comissão para terceiros. O lucro fica integral. Funciona como um departamento de vendas incansável, aberto 24 horas por dia, de domingo a domingo. Além de cortar as taxas, ele centraliza o inventário dos quartos, eliminando aquele pesadelo que é o overbooking, sabe? Vender a mesma cama 2 vezes. Em resumo, hoje em dia é o sistema de software de mais alta performance na lucratividade hoteleira. Nós vimos aqui a evolução desde a gestão humana, lá com o gerente geral, até chegarmos na eficiência fria dos softwares digitais e das vendas diretas. Fica então uma grande provocação final. Com os algoritmos e as reservas digitais ganhando cada vez mais terreno, até que ponto a estrutura física dos hotéis e as pessoas lá dentro vão precisar se adaptar e se curvar a esse sistema nervoso nos próximos anos. É algo para se observar de perto. Um grande abraço a todos que nos acompanharam e continuem de olho nas engrenagens por trás das indústrias.